Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 38. Depois nós vamos ler ainda Gênesis, capítulo 6. Mas nós vamos ler depois, né? Mas agora vamos fazer a leitura deste texto, depois faremos a leitura também de Gênesis. Mas vamos ler Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 37. Amém? Diz-nos assim a palavra de Deus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Amado Pai Celestial, em nome de teu Filho Yeshua, nós estamos agora diante da tua palavra. Queremos pedir ao Senhor, fala conosco, que a palavra do Senhor nesta noite possa encontrar em cada coração uma terra fértil, onde ela possa cair da fruta. Abra nosso entendimento, Senhor. Abra nosso entendimento para compreender a palavra do Senhor com a mente do Espírito. Senhor, que cada um dos teus filhos, ó Deus amado, receba a palavra do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar. Irmãos, eu quero chamar aqui a atenção para o assunto que vamos abordar nesse texto. E evidentemente que aqui o Senhor, Ele chama a nossa atenção com respeito à sua volta. Ele chama a nossa atenção principalmente para estarmos atentos aos dias atuais. A volta do Senhor Jesus Cristo é uma realidade. Ela é uma realidade. A volta de Jesus é um fato, e isto não poderá ser mudado. E ele fala a respeito da sua volta, como aconteceu nos dias de Noé. E é interessante, e aqui ele falando a respeito daquela sociedade antediluviana, nós percebemos que ele diz, assim como foi nos dias de Noé, quando as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, ou seja, as pessoas estavam vivendo uma vida que chamaríamos de normal, mas algo aconteceu aqui. Há uma palavra que nos chama a atenção nesse texto. Há uma palavra-chave aqui. Há uma palavra-chave. A palavra que o Senhor Jesus disse: não perceberam. Essa é a palavra-chave. Não perceberam. Por quê? Por que não perceberam? Por que eles não perceberam que o fim era iminente? Por que eles não perceberam que havia um juízo se aproximando? Sim, eles foram avisados de que um juízo estava se aproximando. Eles foram avisados que o Eterno iria destruir o mundo. Eles foram avisados. O apóstolo Pedro disse que Noé era o pregoeiro da justiça. A arca levou 120 anos para ser construída. E durante este tempo, durante a construção da
120 anos, mais de um século. Noé incansavelmente disse àquele povo, que Deus iria destruir aquele mundo, que Deus enviaria, Deus ia destruir a civilização, que Deus iria destruir, Ele enviaria um dilúvio. Mas por que então eles não perceberam que quando nós vamos para a cidade de Nínive, quando o Eterno promete trazer sentença sobre aquela cidade, e Ele envia Jonas até aquela cidade. Nínive era uma cidade pecaminosa, cruel, violenta. Havia ali 120 mil habitantes que estava sobre a cabeça deles a espada do juízo. Deus disse: eu vou destruir Nínive. Jonas, vai lá e fala com eles. E durante 3 dias, Jonas percorreu aquela cidade, dizendo: Deus vai destruir esta cidade, Deus vai destruir. E Jonas foi proclamando o juízo. Noé proclamou o juízo, porque ele pregou sobre a justiça. Jonas pregou sobre o juízo de Deus sobre aquela cidade. E a Bíblia diz que o povo de Nínive deu ouvido. A palavra do Senhor, ela não muda. A mesma palavra do Senhor de ontem é a mesma de hoje, porque Deus não muda, sua palavra não muda. Entenderam o que estou dizendo? O povo se arrependeu, desde o rei até o mais simples, e houve uma ordenança que até os animais ficassem em jejum. Todos vestiram um pano de saco, se arrependeram no pó, e Deus disse: vou poupar esta cidade, porque Deus é justiça, mas Ele é misericórdia. Os irmãos estão entendendo? Mas a cidade, e aí a sociedade antediluviana dos dias, o que aconteceu? Por quê? Mas antes de nós darmos prosseguimento, vamos então agora para Gênesis, para a gente poder observar. Isso é um alerta para nós, irmãos, porque temos pregado nesses dias, temos falado para a igreja: Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E muitos não têm dado ouvidos, não têm dado crédito à palavra. E assim como a sociedade antediluviana fora pega, e eles não foram pegos de surpresa, não, porque eles sabiam que o juízo viria. E as pessoas deste tempo não serão pegas de surpresa, porque está sendo anunciado nos púlpitos, está sendo pregado nas congregações que o Senhor Jesus está voltando. Então vamos dar uma lida para a gente poder entender um pouco. Gênesis capítulo 6 e o versículo 5. Vamos ler apenas esse versículo, para termos uma ideia. Porque a sociedade de Nínive não era menos cruel do que esta. Não era menos. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. A maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Pois bem, como é que era então a sociedade antediluviana? A Bíblia diz que era má. Essa palavra má, ela descreve uma situação de horror, maldade, violência em extremo. E
é uma maldade que vá aos extremos. Uma maldade não apenas física, mas também moral. Havia desvios de caráter. Era um povo mau, violento, cuja vida humana não tinha qualquer valor. Ocorria assassinatos de todas as formas, todo tipo de pecado, de promiscuidade. A imoralidade era crescente. Era uma sociedade tomada por uma maldade indescritível. Os irmãos estão entendendo? Indescritível. Violência física, violência moral, desvio de caráter. Então era um povo que estava no mais baixo nível de imoralidade, e no mais alto nível de violência. A palavra aqui definida é ra, que fala de uma maldade indescritível. Os irmãos estão entendendo? Mas agora vamos observar uma coisa. Então nós temos aqui, e outra coisa, disse que eles eram uma geração cujo coração era mau continuamente. O que é isso? Continuamente, em todo o tempo. Era mau em todo o tempo. Fosse de manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Era uma geração, era um povo que o coração era mau continuamente. Eles pensavam e faziam. Seus sentimentos e coração estavam carregados de toda sorte de maldade, a ponto de o Eterno dizer assim: eu me arrependo de ter criado. Evidentemente, o Senhor está usando uma figura de linguagem, porque Deus não se arrepende. Está usando uma figura de linguagem para mostrar qual era o seu sentimento em relação às pessoas. Os irmãos estão entendendo? Estou usando aqui uma linguagem humana, falando uma linguagem humana para que os humanos possam entender. Ele disse: o Senhor estava triste, decepcionado por ter criado o homem que era a mais perfeita de sua criação. Agora, então nós entendemos como era a sociedade antediluviana, está certo? Mas os irmãos perceberam uma coisa? Que eles se perderam, que eles não entraram na arca, e que eles não foram salvos, não foi por causa dos pecados que cometeram. Jesus não falou assim, porque eles eram maus, porque eles eram violentos, porque eles eram isso. Eles não perceberam o que estava por vir. Deu para entender? Jesus não virou assim: olha, veja o povo dos dias de Noé. Eram maus, violentos, corruptos, imorais. Por isso não perceberam o que estava para acontecer. Não foi por causa disso. Porque nós podemos entender que havia muitas pessoas naquele tempo que trabalhavam, que tinham família, que não matavam. A sociedade estava contaminada com esse espírito. Mas então por que eles não perceberam Noé pregando que o juízo estava vindo? Porque eles não perceberam que havia um juízo, havia uma sentença de morte
Aí Jesus descreve. Eles estavam comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, produzindo coisas legítimas. É legítimo e até essencial. É legítimo e essencial comer, beber, porque sem isso não conseguimos sobreviver. Agora os irmãos estão entendendo? O coração deles estava tão apagado, ou como é que eu vou colocar? Ofuscado, vamos assim dizer, por estas coisas que são normais, que são legítimas. É legítimo trabalhar, é legítimo ter família, é legítimo casar, mas nós precisamos tomar cuidado para que essas coisas não roubem a semente da palavra dos nossos corações. Estão entendendo agora? Noé estava pregando. Havia os que estavam matando, havia os que estavam roubando, havia os que estavam sendo corruptos, mas havia os que estavam cuidando da família, trabalhando, mas a mensagem não nos alcançava. Porque o coração deles estava nesta terra. Muitas vezes há muitos que cantam sobre a volta de Jesus, pregam sobre a volta de Jesus, mas não quer a volta de Jesus, porque está bom aqui. Está bom. Ou então disse: Senhor, eu quero que o Senhor volte, mas depois que eu formar. Eu quero que o Senhor volte depois que eu casar. Eu quero que o Senhor volte depois que meu filho casar e me der netos. Eu quero que o Senhor volte depois que eu concluir os meus negócios. Percebe? Que não é diferente daqueles dos dias de Noé, que mesmo não matando, não roubando, mas o coração estava tomado por aquilo que é legítimo casar. É legítimo que os casados tenham filhos. É legítimo trabalhar. É legítimo cuidar da família. É legítimo você trabalhar e comprar aquilo que você deseja. É legítimo. Você trabalhou, tirou uns dias de férias, viajou para onde você quis, ou seu coração desejou, mas cuidado para que essas coisas não apaguem a mensagem de Deus em seu coração, porque tudo isso é passageiro. Jesus está voltando à igreja, estas coisas vão ficar aqui. Está sendo pregado. Vocês estão vendo como é que está o mundo? Não resta muito tempo para este mundo. A igreja está vivendo não os seus últimos tempos, não os seus últimos anos, mas a igreja está vivendo as suas últimas horas sobre esta terra. Precisamos tomar cuidado. Qual que é a palavra-chave aqui? Eles não perceberam. Muitos cristãos estão percebendo. Não estão percebendo que Jesus está às portas. E não estão percebendo. E sabe qual é o problema? Que quando perceber, será tarde demais. Quando eles perceberam, Noé já tinha entrado na arca. Quando eles perceberam, a porta da arca tinha sido fechada. E não foi Noé que fechou. A porta da arca não foi fechada por dentro.
ela foi fechada por fora. E só o Eterno tem a chave. A porta da graça vai fechar, igreja. Nós estamos vivendo no período da graça. É o tempo dos gentios, é o nosso tempo. É o tempo da igreja. Nós estamos vivendo o nosso tempo. E essa porta vai fechar. E muitos não estão percebendo. Muitos não estão percebendo. Eu sabia nesses dias. Esta palavra tem falado de Deus. Eu não anotei nada. Eu levanto. Essa semana Deus teve que falar, poxa, eu levantei de madrugada para orar, para ver se anotava algumas coisas e tal. Eu lia outras coisas. E não anotei nada, não tem nada anotado aqui. Não anotei nada. Há uma semana que esta palavra está lá dentro. E Deus mandando dizer para a igreja, eu não estou pregando aos que estão vendo pela internet, e os que virão depois, irão ver depois, mas eu estou falando para a igreja que eu pastorei. É tempo de estar vigilante. É tempo de estar vigilante, porque aquilo que é legítimo pode cegar você. É legítimo. É legítimo você cuidar da sua família. É legítimo você trabalhar. É legítimo. Isto é bíblico. Mas estas coisas não podem ofuscar sua visão e colocar comichões em seu ouvido que impeça você de ouvir ou que impeça você de ver. Durante 120 anos, Noé pregou a mesma mensagem. Deus vai destruir este mundo com água. Arrependam-se. Sabe qual é o problema? É que muitas vezes surgem aqueles falsos profetas que dizem assim: bem, não é bem assim. Seu pastor está exagerando. A coisa não é bem desse jeito. E aí, nos dias de Noé, talvez alguém dissesse para o povo: que é isso? Nunca houve um dilúvio. Eles nem chover, porque a terra era regada com uma brisa. Até então nem chuva havia caído sobre a terra. Quanto mais um dilúvio. Nem uma chuva fina havia caído sobre a terra, quanto mais um dilúvio. Esse homem está louco? Está louco? E aí as pessoas preferem ouvir esse tipo de mensagem. Elas preferem ouvir o tipo de mensagem que as deixa confortável nos seus planos e propósitos. Elas preferem ouvir aquela palavra que diz: não, é isso aí, vá, no final vai dar tudo certo, Deus te entende. Vá, faça isso. Seu coração está dizendo para fazer, então faça. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Vem os falsos profetas e dizem: que é isso? Desde quando eu entendo por gente, tem se falado que Jesus vai voltar. Meus bisavós falaram que Jesus vai voltar. Ele não veio nos dias dos meus tataravós, trisavós, bisavós, dos avós, dos pais, e chegou aos meus dias e Jesus não veio. Isso é conversa de pregador, isso é conversa de pastor. Só que a Bíblia está escrita assim: 1000 anos para o Senhor é como o dia de hoje. Passado, presente e futuro para o eterno é a mesma coisa. Para o eterno,
1 trilhão de anos para frente, ou 1 trilhão de anos para trás, é como se fosse agora. Para ele, é como se seu filho Yeshua tivesse subido aos céus ontem, e não há 2000 anos atrás. Porque para ele, 1000 anos é um dia. Eu não meço o tempo do eterno pelo meu tempo. Eu não meço o tempo do eterno pelos meus anos. Porque eu sou humano e limitado. Ele é soberano e eterno. E é Deus. Então Jesus, ele disse, tome cuidado, porque a minha vinda, ela vai ser como foi nos dias de Noé. Ou seja, Noé estava pregando, Noé estava falando, havia maldade. A sociedade hoje, tem maldade na sociedade hoje? Tem violência na sociedade de hoje? Tem corrupção na sociedade de hoje? A sociedade dos dias antediluvianos ficaria corada de vergonha se for colocado junto da sociedade contemporânea. A sociedade antediluviana ficaria corada de vergonha diante da sociedade atual, diante deste mundo atual. Então isso é uma alerta para nós. Eles ficariam envergonhados. E olha que Deus os destruiu, porque o cálice de Deus encheu. Não há dúvida que o cálice da ira de Deus está cheio, e a qualquer momento Ele vai tirar o seu povo para derramar esse cálice sobre a terra. Então, trabalhe, estude. Você vai casar? Continue com seus planos. Você vai montar o seu negócio? Continue com seus planos. Mas não deixe isto. Não deixe isto fazer com que o seu coração fique entorpecido. Porque antes mesmo de você entrar na igreja para ir ao altar, a última trombeta pode tocar. Antes mesmo de você lançar o fundamento do seu primeiro negócio, a última trombeta pode tocar. E você não perceber. Muitos estarão tão envolvidos que não vão perceber. Então a palavra-chave aqui é: como foi nos dias de Noé, estava todo mundo lá. E aqui Jesus não disse que eles estavam matando, roubando, prostituindo, enganando. Não, eles estavam fazendo coisas legítimas. Eles estavam fazendo coisas legítimas. Que é comer, beber, casar, dar-se em casamento, comprar, vender. Só que o coração deles estava. É hora de despertarmos, irmãos. É hora de nós nos despertarmos para poder estarmos atentos, pois Jesus disse que Ele virá e muitos não vão perceber. Como foi nos dias de Noé, eles não perceberam. Quando viram, Noé já estava dentro da arca. Há um hino bem antigo, que a pessoa batia na porta e dizia: Noé, abre a porta para eu entrar. Ele disse: eu não posso, porque quem fechou a porta, quem trancou a porta, a chave jogou fora. Abre a porta, Noé. Olha eu entrar. Então, isso é uma alerta, para que quando esse dia chegar, ninguém seja pego de surpresa, quando a trombeta tocar, dizer: Senhor, graças a Deus, eu estava esperando esta hora, eu estou pronto para esta hora, Senhor. Eu durmo, mas o meu coração vela. Eu estava trabalhando, comprando, preparando, mas
Muitas vezes a gente está tão envolvido com essas coisas. É crente disse, ele disse, é fofoca de lá, é contenda de cá, é discórdia daqui, eu não concordo com isso, eu não aceito isso e tal. A igreja não é do seu jeito, a igreja é do jeito de Jesus. Prepara o coração, porque cada um irá dar conta a Deus. Irmãos, ainda eles não perceberam. Eles não perceberam. Faltava-lhes conhecimento. Mas tiveram a oportunidade de ter conhecimento? Tiveram. Porque durante 120 anos teve um profeta andando naquela terra, chamando eles ao arrependimento, dizendo que Deus vai destruir esse mundo com água, durante 120 anos. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. E cada vez que você sentar nesta cadeira, o seu coração possa estar dentro. Sabe? Ainda que você tenha os seus planos para amanhã, porque nem sabemos se teremos amanhã, mas que antes dos seus planos de amanhã, ou do meio da semana, ou do final da semana, os seus planos estejam ligados primeiramente na eternidade com Jesus. Aqui está a palavra, não perceberam. Muitos estão dormindo espiritualmente. Paulo escreve em Efésios capítulo 5, verso 14: ó, desperta tu que dormes. Nós temos que parar com nossas justificativas. Eu não estou fazendo por causa disso, eu não vou por causa daquilo, eu não faço por causa. Nós temos que parar com isso, porque estas coisas, elas podem entorpecer o nosso entendimento. Pode encher o nosso coração e pesar. Nós temos que parar, porque a qualquer momento o Senhor Jesus virá, como foi nos dias de Noé, assim será na vida do Filho do Homem, e ninguém pode dizer que não está sendo avisado. Ninguém. Ele disse isso. Eles não perceberam até que veio o dilúvio. Muitos não vão perceber até que a última trombeta toque. E aí não adianta chorar. Aí não adianta arrependimento. Aí não adianta buscar o irmão para consertar. Aí não adianta buscar o outro para pedir perdão. Aí não adianta. Agora já é tarde. Agora já é tarde. O que virá depois disso? O juízo. Depois disso virá o juízo. E o juízo será derramado sobre todos que estiverem sobre a terra. Precisamos nos analisar. Nós precisamos valorizar mais aquilo que Deus tem nos dado. Valorizar mais a igreja que temos. Valorizar mais a família que temos. Nós temos que valorizar mais o que Deus tem feito por nós. Nós precisamos dar mais valor, porque esse tempo vai cessar. Chegará o dia que as pessoas procurarão, o Senhor fala através do profeta. Eu não sei se é através do profeta Sofonias, mas ele fala através de um dos seus profetas, dos profetas menores. Ele disse que chegará o dia e que haverá fome na terra. Não fome de pão, mas fome e sede de ouvir a palavra.
Ele fala isso através de um dos profetas, não estou me recordando aqui qual profeta, mas é um dos profetas menores, eu não sei se é Sinfonia ou Amós. Ele disse que vai enviar, haverá fome, e as pessoas atravessarão os mares em busca desta palavra, e não vão encontrar. Não vão encontrar. Deus está nos dando a oportunidade agora. É hora de nós colocarmos a nossa vida no altar. E aí, procurarmos saber o seguinte: é Amós. Amós. Me fale a referência, por favor. Eu estava entre Amós e Sinfonia. Amós 8, 11 e 12. O Senhor enviará fome e sede. Então vamos estar atentos. E vamos valorizar. Aqui, você tem a oportunidade de fazer algo de Deus? Faça. Porque hoje tem pessoas que estão nos hospitais, desejosas de fazer algo para o Senhor e não fazem. Não podem. Você tem a oportunidade de congregar, congregue. Aquelas que estão no hospital ou no leito de uma cama em casa, desejosos de estar entre os irmãos, valorize a irmandade, valorize esse irmão que está sentado do seu lado, porque há pessoas que gostariam de estar na congregação, há outros que estão nas drogas, no alcoolismo, estão nas trevas, e alguns até ensaiam, vão na igreja e tal, até ensaiam, mas estão presos e não conseguem. E alguns chegam a chorar, dizendo: eu tenho saudade, mas eu não consigo mais. As pessoas não percebem. Os dos dias de Noé não perceberam. E muitos dos nossos dias não estão percebendo. Nós estamos, irmãos, olha como está o mundo. Olha como está o nosso país. Olha como está o nosso país. Olha como estão as coisas pelo mundo. Hoje é permitido matar uma criança de 5 meses no ventre da mãe com uma injeção letal aplicada no coração. Foi aprovado pela nossa Corte Superior aplicar uma injeção letal no coração. Só que para encontrar o coração da criança, o médico precisa ficar furando aqui, furando ali, furando acolá, até encontrar, implicando em dor para a criança, que não é um feto, é uma criança que tem sentimentos, que sente dor, que está formada, tem cérebro, mãos, pés. Mas a sociedade veterinária do Brasil dizem que se matar um animal com esse tipo de recurso é cruel demais. Mas para a criança não é. A criança que foi criada com a imagem e semelhança. Que mundo é esse? Igreja, ouça o que eu estou dizendo. Jesus está às portas. O cálice da ira de Deus está cheio já. Ele não está enchendo, ele já está cheio. Deus vai derramar sua ira sobre esta terra. Nós precisamos estar atentos. Há uma inversão de valores. Bichos e coisas têm mais valor do que a gente. Outro dia eu vi uma charge, que era uma charge, aqueles desenhos sátiros, né? Mas que tem um fundo de verdade.
Fizeram uma charge de uma pessoa que saía, a silhueta de uma pessoa. Já estava, disse, estou atrasado. Saiu correndo atrasado. Depois de andar alguns metros, voltou de novo. Estou atrasado, mas esqueci de dar um beijo no meu cachorro. Mas não faz isso com o filho. Você já viu hoje? As pessoas passeiam com o cachorro e têm orgulho de mostrar, mas não passeiam com os filhos. Ou nunca passeou com os filhos. Só que Deus não vai pedir conta de cachorro, gato, boi, porco, galinha. Ele vai pedir conta dos filhos. Porque os filhos é que são a herança do Senhor. Eles não perceberam. Veio o dilúvio. E com o dilúvio, a ira de Deus. O juízo de Deus. Igreja, você que tem sonhos, projetos, continue. Mas não deixe eles ofuscar a eternidade da sua coração. Não deixe. Porque muitos vão ficar para trás por aquilo que é legítimo. Porque se agarrou aquilo que é legítimo, enquanto deveria se agarrar aquilo que é eterno. Entre o legítimo e o eterno, eu quero me agarrar ao eterno. Porque o legítimo passa, o eterno é para a eternidade. Não deixe. Eu vou dizer uma coisa para você e para você. Vamos parar com justificativas e desculpas. E vamos ocupar a nossa posição de igreja do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não está lá fora. Ele não está no mundo. Jesus não está no mundo. Ele sabe tudo o que passa no mundo. Porque nada está oculto aos olhos dele. Mas ele está aqui. Onde ele é adorado em espírito e verdade. Aqui ele está. Ele não está nos bares, ele não está nos inferninhos, nas boates. Ele não está nesses lugares onde o seu nome é zombado e blasfemado. Ele está onde ele é adorado em espírito e verdade. Não deixe que coisas legítimas roubem a esperança da eternidade em seu coração. E aí, Jesus disse: 2 estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 estarão na cama, um será levado, outro deixado. 2 estarão moendo no moinho, uma será levada, outra deixada. Qual é a palavra de ordem então aqui? Se eles não perceberam, qual é a palavra de ordem para nós, para sairmos daqui levando esta palavra? Qual a palavra de ordem para você e para mim? Vigilância. Nós podemos fazer uso daquilo que é legítimo. Fazer uso daquilo que é legítimo. Você está trabalhando, plantando, colhendo, estudando, está dando-se em casamento, vai casar, está planejando uma viagem. Ok? Isso é legítimo. Mas não deixe essas coisas. Não deixe essas coisas botar como chama seu ouvido e pesar o seu coração a ponto de você não perceber quando a última trombeta tocar. E ela pode tocar a qualquer momento. Precisava alertar-nos, porque nós estamos nos perdendo com coisas que são legítimas. E o problema é que nós ficamos justificando, quando muitas vezes não convencemos nem a nós mesmos, e queremos convencer o próprio Deus. Sabe, você pode justificar para mim, para o líder dele, para o pastor José, o líder do ministério do louvor. Você pode justificar.
E muitas vezes a gente até pode fingir que acreditou. Mas muitas vezes você não está ativando para você mesmo e nem muito menos para Deus. É hora de colocarmos a nossa vida em altar. Estarmos atentos. Porque não estamos sem aviso. O povo antediluviano não estava sem aviso. A igreja atual não está sem aviso. E esta congregação não está sem aviso. Que o Senhor nos abençoe com esta palavra. Se você crê nisso, vamos aplaudir. Bendito seja o teu nome. Curva sua cabeça, por favor. Senhor, eu